Fala, Itavano, tudo beleza? Vamos continuar? Abram o livro aí na página 34. A gente vai hoje começar o capítulo 6, falando sobre a classificação das espécies. Mas peraí, o que é espécie? Bom, gente, espécie é um grupo de seres vivos que eles são semelhantes entre si. Eles têm a capacidade de se intercruzar e gerar descendentes férteis, tá? Então não basta eles serem parecidos, tá? Eles têm que ter a capacidade de intercruzar e ainda por cima de gerar descendentes férteis. Essa classificação das espécies para facilitar o estudo, até porque é espécie pra caramba, ela é estudada pela taxonomia, tá? A ciência que estuda a classificação das espécies. E a gente vai ver alguns critérios de classificação, assim como a gente tem que classificar os livros, a gente classifica as matérias, até mesmo no supermercado um alimento são organizados, as espécies também são classificadas e elas observam um critério, tá? Que utiliza, né, as orientações dos estudos principalmente de Linneu, né? Conhecido como Linneu, foi um dos grandes, né, responsáveis por criar esse sistema de classificação das espécies. E as espécies elas seguem uma hierarquia, tá? Por exemplo, as espécies semelhantes, capazes de intercruzar e gerar descendentes férteis, entram em espécie. Ah, mas eles têm uma semelhança, mas não são capazes de intercruzar. Aí tem gênero. Aí, conforme vai diminuindo a semelhança entre eles, a gente vai classificando em grupos maiores. Família, ordem, classe, filo e reino. Por exemplo, eu tenho as plantas e tenho os animais. Uma coisa totalmente diferente da outra. Então, eles estão em reinos diferentes. Ah, beleza, tem o reino animal, mas nem todos os animais são diferentes. Eles têm filos, por exemplo, dos animais vertebrados e dos invertebrados, tá? A gente já viu isso no passado, lembra? E aí vamos supor, eu tenho os animais vertebrados. Poxa, mas ainda tem muito animal vertebrado diferente. Então a gente tem as classes, né? A classe dos artrópodes, a classe dos mamíferos, a classe dos anfíbios e assim vai, dependendo, ó, daqui para cá. Quanto mais próximo de espécie, mais semelhantes eles são, tá? Quanto mais próximo de reino, vai diminuindo a semelhança entre eles, tá? E para dar um nome a uma espécie, lembra que existia aquele sistema binomial? Ou seja, a gente tem uma espécie, tem um nome científico aqui, por exemplo, do leão, Panthera leo, do tigre, Panthera tigris, tá? Qual é o critério desse nome, dessa nomenclatura? Bom, começa chamando sistema binomial porque tem dois nomes, Panthera leo, Panthera tigris. O primeiro nome sempre tem que começar com letra maiúscula, lembra disso, né? O segundo com letra minúscula. E cada nome representa uma coisa. O primeiro representa o gênero e o segundo a espécie. Por exemplo, o tigre e o leão, eles pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Então, são do gênero Panthera, mas o tigre é da espécie Panthera tigris e o leão da espécie Panthera leo, tá? Esses nomes devem estar em latim e de preferência escrito em itálico, assim deitadinho ou sublinhado, tá bom? Aí aqui tem aqui mostrando um exemplo do reino Animalia, do filo dos cordados ou dos vertebrados. Vamos escolher até uma classe aqui, as aves. Aí dentro das aves a gente tem a ordem dos passeriformes e assim vai, tá bom? E aí, continuando, aqui na página 42, a gente tem os reinos dos seres vivos. Mas os critérios para separar os seres vivos em reinos diferentes depende da quantidade de células, se eles são unicelulares ou multicelulares, da estrutura das células, se é aquela célula procarionte, ou seja, aquela célula em que o material genético está espalhado no citoplasma, ou é aquela célula eucarionte, tá? Que a gente tem aquela célula maior, tem um núcleo e o DNA está dentro daquele núcleo, tá? E em volta desse núcleo tem uma membrana nuclear separando o material genético. Ou também da forma de nutrição deles, tá? Se eles produzem o próprio alimento ou são autótrofos, e se eles não produzem o próprio alimento ou obtêm de outros seres vivos, são os heterótrofos. E a gente tem aqueles reinos que vocês já conhecem, o Monera, que é o das bactérias, né? Cianobactérias, arqueobactérias, são unicelulares, procariontes e podem ser autótrofos ou heterótrofos. E a gente tem o reino proctotista, que é o das algas e dos protozoários, tá? Eles podem ser unicelulares ou multicelulares, como as algas, exceto os protozoários que somente são unicelulares. E quanto à estrutura da célula? Eles são eucariontes. E quanto à nutrição? Depende. Protozoário é heterótrofo e as algas são autótrofas, tá? E a gente também tem o reino fungi, seres, como é que é a célula eucarionte.
como é que é a nutrição? Heterótrofos. Podem ser ou multicelulares, e a gente tem o cogumelo, a orelha de pau, levedura, né, o fermento. A gente tem o reino das plantas, né, que são os seres multicelulares, eucariontes e autótrofos. Né, a gente está falando de árvores, está vendo que as algas estão num reino diferente das plantas. E o reino animalia, que é o meu favorito, que é o reino animal, né, que é o que mais diversidade, tem um monte de coisa bacana. Lembra no passado das nossas aulas, né? Dos vídeos que a gente viu. E aí o reino animalia são multicelulares, eucariontes e heterótrofos. Por que a gente está revendo isso? Porque agora, além do currículo estar diferente, a gente tem umas nomenclaturas novas. Está vendo que eu não estou mais falando pluricelular, eu estou falando multicelular. E o reino proctotista mudou o nome, agora é reino protista. E assim, a gente também vai aprofundar, vai aumentar o nível de dificuldade. E eu sei que vocês dão conta, vale? E essa foi a aula de hoje. Vamos aos exercícios, galera. Fui!